começar mais uma aula. Hoje, alongue e aquece muito, tá bom? Hoje a aula vai precisar que vocês estejam super alongadas. Bem, eu joguei uma enquete. Ai, tô sentada em cima do pé. Eu joguei uma enquete lá na fanpage falando pra vocês o que vocês queriam de aula pro Dia das Mães. Na verdade, gente, eu queria ter gravado muito mais pra vocês, mas essa minha semana foi, ó, punk. Semana das Mães, e foi uma semana que eu queria ter feito tanta coisa, mas eu não consegui porque eu estava exercendo meu papel de mãe essa semana. Então, meu filho ficou dodói, tá com dengue, e aí, todo mundo sabe, né? É um processo demorado até a doença curar. E aí, uma canseira de mãe. Mas, tardei, estou aqui. Eu ia falar tarde, mas não falo. Isso mesmo, tarde, mas não falo. Estou aqui. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de uma taça. Essa taça, gente, é uma taça que eu tinha em casa, mas existe umas taças menores que essa, tá? Eu não sei do que é essa taça, tipo assim, se é de água, de refrigerante, eu não sei do que é elas. Quem souber, põe aí embaixo pra mim. Então, e aí essa aqui era uma que eu tinha, então eu aproveitei. Eu comprei uma taça pra dar essa aula pra vocês. Mas existem umas tacinhas que são menores e elas não são quadradinhas, elas são arredondadas. Eu acho mais bonitinho, tá? Pra vela, a gente pode usar a vela normal, que aí vocês cortam ela um pedacinho dela e aí derrama a lágrima dela e cola ela aqui no fundo. Pode usar assim. E pode usar essas velinhas aqui, ó. Será que dá pra vocês verem? Deixa eu chegar aqui mais perto. Ó, essas velinhas que vem em Xing Ling, sabe? Assim, eu falo Xing Ling, mas é tipo R$1,99. Aí você roda assim ela, ó, e ela funciona, ó. Tá vendo? Essa minha aqui eu comprei ela no Natal, então ela fica mudando de cor. Ela fica verde, fica rosa, fica de tudo que é cor. E aí você coloca um pouquinho de cola quente no fundo e cola aqui, tá? Então é uma opção. O bom dessa aqui é que ela não esquenta a taça e ela não derrama lágrima, então ela não queima você, não queima seu cabelo e não corre o risco da taça estourar. Vou falar pra vocês das minhas experiências. Comigo já aconteceu da taça estourar, da taça explodir, esquentou demais e explodiu. Isso foi antes de eu dançar, porque eu acendi ela, foi logo quando eu comecei a dançar e eu não sabia. E aí eu acendi ela bem antes da dança, sabe? Isso não pode acontecer. Quando vocês forem dançar com taça, é assim, vai entrar no palco, acende, pra ela não esquentar muito, tá? E aí eu não sabia e puf, ela explodiu. Já aconteceu com uma aluna minha de fazer algum passo assim, e aí o cabelo puf, entrou aqui dentro. E aí pegou fogo no cabelo. E já aconteceu também comigo. Uma vez eu fui acender a taça, estava dançando num restaurante árabe, e eu fui acender a taça, e nunca fui acender a taça. A pessoa esqueceu que estava com unha postiça. E aí a unha postiça de plástico, né? E aí a unha começou a pegar fogo. E ficou todo mundo olhando assim, como que a unha pega fogo. Enfim, já aconteceu também. Então assim, devido a todos os acontecimentos, eu prefiro essa aqui. Na verdade, taça é uma coisa que eu danço bem pouco. E outra dica também, para candelabro, tá? Candelabro eu danço mais. Eu também utilizo dessas velinhas para poder dançar candelabro. Pelo mesmo motivo, por não esquentar, por não derramar aquela lágrima, por não queimar, por não cair incêndio no palco. Então se a gente tem esse recurso, né, é bem legal. Essa velinha aqui, ela foi um pouco mais cara porque ela muda de cor, muda esses tons. Mas existe umas branquinhas que elas custam R$3, R$5. É bem baratinho, então assim, vale super a pena. Ok? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Para taça, a gente precisa aprender as posições de taças, tá? Pra gente pegar as taças na mão, tem essa posição, ó. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. A gente vai colocar entre os dedos aqui, ó. Esses dois dedos de paz e amor. A gente coloca aqui, ó. Encaixa ela, ó. Encaixou. Eu posso pegar ela assim e posso pegar ela no meio desses, ó. Que aí eu encaixo aqui, ó. E encaixou, tá? E o dedão aqui que dá um apoio pra vocês, ok? Eu vou resumir essa aula, gente. É aula de taça, na verdade é muito mais do que eu vou passar aqui hoje. Mas eu vou tentar passar o máximo, porque a gente ainda tem véu também, tá? Então vamos lá. Ó,
Então eu prefiro pegar no meio do indicador e do dedo médio. Então, ó, vou pegar posição de taça. Lembrando que a dança das taças é uma dança que a intenção dela é sempre estar iluminando o corpo da bailarina. Então, quando vocês estiverem dançando, vocês precisam lembrar disso, que você está iluminando o seu corpo com a taça. Então, não esquece ela muito aqui, tá? Lembra que ela está fazendo, iluminando você. Então, ó, virar. A gente vai nessa posição. Vou só passar algumas posições, na verdade, tá? Eu vou começar aqui, ó, na lateral. Vou subir com cuidado pro cabelo. Abriu. Abriu. Cruzou. Esse aqui é só alguns movimentos que vocês podem usar na sua dança. Cruzou atrás, ó. Movimento de onda. Lembrando que a música que vocês vão dançar nessa das taças é uma música lenta, uma música que passa um mistério, tá bom? Subiu. Tudo muito dramático, gente. Muito alongado. Voltou. Cruzou as mãos. Ó. E você pode usar também como a sua imaginação pedir. Agora a gente vai fazer um movimento de rotação, ó. É como se eu virasse a minha mão para dentro, ó. Vendo? E passou na cabeça. Vou fazer esse movimento bem pertinho aqui para vocês entenderem, ó. Vou baixar aqui, ó. Vou passar o meu braço, ó. Quando o cotovelo parar aqui, ó, aí eu jogo pra cima, porque senão o movimento trava, né? Ó. Outro lado. Os dois. Treina aí, hein, meninas? Me conta se deu certo. Isso. Aproveitando que eu tô aqui embaixo, um passo que fica muito bonito de taça é vocês colocarem aqui na lateral do quadril, ó, e subir na lateral, no movimento. Tá bom? Taça não tem muito segredo, gente. A movimentação é lenta. Ó, muito braço, basicamente braço. Pode colocar ela, vem com ela iluminando o corpo. Tá? Faz movimentos de bastante ondulação. 8 para baixo. Tá? Como a criatividade de vocês pedir, tá? É livre. Se jogue. E taça é uma dança bem legal para quem quer dançar com os namorados, né? No dia dos namorados. Essa
vai para um quarto, o quarto vai estar mais escuro. Então é bem bacana de você dançar com taça. Dançar taça em lugar totalmente escuro também não é legal, viu? Só um pouquinho escuro. Bem, meninas, agora vamos começar com véu. Eu não vou aprofundar muito em véu, porque véu, além de ser uma aula extensa, já tem algumas coisas de véu no canal, tá? Então depois eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês acompanhar, que já tem até tem uma aula minha de véu e tem uma coreografia de véu para iniciantes, então assim, é bem facinho. Quando a gente é iniciante, a gente se apega mais a passos, sabe? Passos específicos de véu, tipo meia-lua, o cone, a tenda, a borboleta, a gente fica mais apegado a passos. Quando a gente vai avançando, que é o caso de vocês que já estão no intermediário, né? Eu sei que vocês eram intermediário, a gente vai reparando que o mais importante do que ficar fazendo um passo em si do véu é a execução, tá? O véu, ele tem, eu falo para os meninos o seguinte, você tem que pôr vida no véu. Então, o que é pôr vida no véu? Vamos supor, o véu é um tecido, né? Então, ele tá mostinho, tá caidinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter ele sempre no alto, sempre em movimento. É como se entrasse um vento por baixo para poder manter ele sempre aqui, ó. O véu, ele não pode cair, tá? A largura dele, que é isso aqui, a largura não, a altura, desculpa, ela sempre tem que estar em movimento, ó. Tá vendo? Sempre em movimento. Então, quando a gente passa para o intermediário, a gente repara que mais importante do que eu ficar fazendo um passo específico é eu pôr movimento nele, tá? A intensidade, a velocidade, quem vai te falar isso vai ser a música, tá bom? Quando a música tá mais lenta, eu vou usar um véu mais calmo, né? Mais aqui, mais tranquilo, mais misterioso, né? Agora, quando a música é aquelas clássicas que são bem agitadas, bem movimentadas, que são grandes, né? Grandes não em duração, gente, grandes de instrumento, que tem rico instrumento. Então a gente tem que usar um véu mais forte, maior, né? Ó. Mais rápido. Ok? Vamos conversar agora sobre véu. Esse véu é um palha de seda, ou seda pura, ou seda pongê, número não sei quantas. Então, ele é um véu que se movimenta mais fácil, né? Eu sempre falo isso pra vocês. E a gente tem o musseline, que é um tecido mais barato, mais pesado, mas que dá pra dançar também. A gente não fica sem dançar, porque não tô sem dinheiro pra comprar um véu de seda, porque é um véu mais caro mesmo. Não fique sem dançar. Tem até, tem um vídeo meu de uma coreografia que eu até falo, dá pra dançar até com canga de praia, tá? Dancei faz muito tempo com canga de praia, então eu tenho meu primeiro véu de musseline, tá? Então, não vamos se apegar a isso não. Vamos lá, ó. Alguns movimentos, só para vocês treinarem, como eu falei, é mais importante a execução do que passo. Para você treinar ele, para ele ficar sempre no ar, tá? É esse giro aqui, ó. Girou. E aí você vai testar em casa o seguinte. Ele tem que ficar, o fim dele aqui, ó. O fim dele tem que ficar mais colado pra cima. Entendeu? Ele tem que ficar mais alto, ó. Vou girar pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Tá vendo? Então, o fim dele tem que ficar mais colado. O basicão, que é o meia-lua. Outro movimento que eu gosto muito, que é o que cola no pescoço e gira. O transversal, que tira de um lado, tira do outro, tira de um lado, tira do outro. Ó. Tá? O giro
tiro simples fazendo assim, que dá fazendo assim, ó, que dá um super efeito, ó. Tá? E o borboleta simples, que a gente usa bastante em entradas. Ok? Eu quero que vocês treinem. Véu é o seguinte, gente, é criatividade, é você pegar, conhecer o peso do seu véu, conhecer o seu tecido, ver o que dá pra fazer, o que dá pra brincar, do jeito que dá, sabe? E fazer com que o véu seja uma parte da bailarina. Tem que ser um todo, sabe? Quando a bailarina dança com véu, eu reparo muito isso. Tem bailarina que é assim, um véu e a bailarina, tá? E tem bailarinas não, que é o véu e a bailarina é a mesma coisa, parece que o véu é a extensão do braço delas. Então, repara isso, tá bom? Medidas de véu. Eu vou pôr uma tabelinha aqui pra vocês sobre medidas de véu, ok? Beijo e vamos treinar com isso. Que vocês estejam dançando, ou se não estiver dançando, que esteja enchendo a barriga com os filhos de vocês, com as mães de vocês. Esse dia é um dia muito especial. Eu acho que é um dia especial tanto para os filhos quanto para as mães. Queria mandar um beijo para minha mãe, que eu não estou perto dela, mas dizer que, repetir, na verdade, que eu sempre falo, que eu, nessa vida, tive uma sorte muito grande, que eu vim com a mãe que eu acho que eu quero ter por todas as vidas e quantas vidas eu vier. Então, um beijão, mãe, te amo demais e que todo mundo possa ter uma mãe tão boa quanto eu tenho. E se você não se relaciona bem com a sua mãe, tente se relacionar, tenta pelo menos ter um pouquinho de vínculo que seja. Eu sei que vai ter gente que está me assistindo e vai falar assim, mas minha mãe não merece, eu tô com raiva da minha mãe, ou qualquer coisa do tipo. Mas mãe, a gente só tem uma. E quando a gente vira mãe, a gente entende a razão de tantas brigas com as nossas mães, tantos puxões de orelha que mãe dava na gente, porque a maternidade, gente, é o puro clichê, é a pura repetição de tudo. Assim, hoje em dia eu me vejo
fazendo exatamente as mesmas coisas que minha mãe fazia comigo, falando as mesmas coisas que minha mãe falava comigo. Então é um amor que é imenso e a gente briga e a gente reclama e tudo de mãe, mas porque no fundo elas amam demais. E quem é mãe entende o que eu tô falando. É muito amor, é um amor tão grande que dói, né? Eu terminei de falar isso, que é um amor tão grande que dói. Então tenta ter um pouquinho de vínculo com a sua mãe, sabe? Nem que seja um pouquinho. Mas tenta, pelo menos, ter o respeito. Porque, como eu falei, mãe é só uma e a gente tem que aproveitar enquanto tem, né? E as que não têm, as mães que já partiram, reze por elas, peça que elas estejam no braço do pai, que elas estejam bem, que elas estejam em paz. E acho que é isso, gente. Acho que é só isso, porque senão eu vou ficar falando de maternidade, de mãe, de tudo, eu vou começar a chorar. Então é isso, minha linda. Eu desejo todo melhor pra vocês, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo. Fala, eu sou o Arthur. Para de se olhar, menino. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que a gente tem que ver? Dá tchau aqui, ó. Tchau. Manda beijo. Ô, beijo bom.